Olá, pessoal que está ligado no Facebook do programa Globalizando. Estamos iniciando mais um programa para você, o programa que é produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. É sempre bom saber que você está conosco e é um programa que leva para você debates de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais, e ficar sabendo que você está aqui acompanhando a gente é sempre um prazer. O programa Globalizando, na verdade, ele é da Rádio Nama FM, mas em tempos de pandemia, desde março, nós estamos fazendo essa experiência aqui na live do Globalizando, no programa Globalizando no Facebook, e a gente continua discutindo temas internacionais. Já falamos da política externa brasileira, da OMS, falamos da fome no Brasil, falamos das dificuldades do avanço dos Estados Unidos e da China no mundo, e são sempre temas importantes, e muito obrigado por você estar conosco. Olha só, galera, quero logo apresentar a equipe que vai fazer o programa comigo, a começar pela acadêmica do sexto semestre, que está lá em Portugal, está em Lisboa. Quero receber a Emi Vilas Boas. Tudo bem, Emi? Tudo ótimo, professor. É um prazer estar aqui sempre. Seja muito bem-vinda, professora Ana, a todos os nossos ouvintes. Lembrando para vocês que vocês podem curtir a nossa página no Facebook, que é Programa Globalizando, e mandem perguntas aqui embaixo que vão ser respondidas ao vivo para vocês. Legal, obrigado, Emi. E também com a nossa equipe está a participação da acadêmica do oitavo semestre de Relações Internacionais, Verena Moura. Tudo bem, Verena? Boa tarde, professor Mário Tito. Bem-vinda, professora Ana. Convido vocês a estar seguindo a gente no nosso Twitter, o @pglobalizando. Legal, obrigado, Verena. E nos dando o prazer da presença aqui na equipe do Globalizando, a queridíssima internacionalista Georgia Amarante. Tudo bem, Georgia? Tudo bom, olá, sempre um grande prazer estar no Globalizando novamente, né? Porque, na verdade, nunca saí do grupo da família Globalizando, e esse tema que é maravilhoso. Queria agradecer a participação da professora Ana de estar aqui com a gente hoje. Espero que a gente tenha uma discussão maravilhosa, como sempre. E se você quiser nos curtir no Instagram, o nosso Instagram é Programa Globalizando, @Programa Globalizando. Vai lá. Legal, obrigado, viu, Georgia, por estar aqui com a gente. Olha só, o tema do programa de hoje é um tema importantíssimo, a importância da cultura afro na formação do povo brasileiro, no cotidiano brasileiro, e é um programa que vai ter duas entrevistadas. Nessa primeira parte do programa, eu estou recebendo a minha querida amiga professora Ana Maria de Carvalho. Ela é doutoranda em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará, mestra em Letras também pela Federal do Pará, é graduada em Ciência da Religião, licenciatura pela Universidade do Estado do Pará. Eu tive o prazer de tê-la como aluna lá na UEPA de Ciência da Religião e também em Letras pela UFPA. Atualmente ela é docente da Faculdade Maurício de Nassau, da Faculdade Cosmopolita, somos colegas lá, da Escola Municipal João Paulo II e professora substituta da UEPA. Professora Ana Maria, que prazer receber a senhora aqui no programa Globalizando. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. É muito bom falar desse assunto, é muito importante para nós, negros, falar também dessa nossa contribuição para a sociedade brasileira. É bom demais te encontrar de novo, falava para as meninas no início, que também era aluna, já que elas são alunas, eu também sou aluna do professor Mário Tito. Muito obrigada pelo convite. Legal, então essa é a nossa conversa de hoje, como as meninas já falaram, você pode participar do programa fazendo o seu comentário, fazendo a sua pergunta aqui mesmo no Facebook ou nas nossas redes sociais. E já está chegando perguntas, eu quero logo dar a palavra para Georgia Amarante, para nós começarmos logo a nossa conversa com a professora Ana Maria Carvalho. Com você, Georgia. É isso aí. Quem mandou uma pergunta para a gente foi o Romário Beckman no Facebook. Então, se você tem alguma pergunta, vai lá no nosso Facebook, vai lá nas nossas redes sociais que a gente vai trazer aqui a pergunta. Faça como o Romário, que pergunta para a professora. Há algum programa que envolva o governo brasileiro e o governo sul-africano relacionado ao BRICS, né, que, como vocês já sabem, que é aquele acordo Brasil, Rússia, Índia, né, China, África do Sul. Então, há algum acordo com o Brasil e o governo sul-africano que promova o conhecimento da cultura africana aqui no nosso país? Essa é a pergunta, professor. Tá, ok. Bem, o África do Sul entrou um pouco depois da construção do BRICS,
na verdade, entre o Brasil e a África do Sul, a gente tem um acordo bilateral de cooperação de artes visuais, e só. A grande cooperação do Brasil com os países africanos é Angola, é Moçambique. Na verdade, Moçambique é o país que mais se beneficiou com projetos do Brasil. São mais de 20, e aí entra o trabalho da Embrapa, no campo da agropecuária, e da Fiocruz, na área da saúde, principalmente nas questões sobre HIV e AIDS. Na verdade, essas cooperações, esses trabalhos aconteceram principalmente no governo anterior, nos 2 mandatos do governo anterior. Em 2018, algumas situações se estagnaram, até porque para essas cooperações é necessário verbas. Por exemplo, na UFPA, a gente tem o programa CELPE-BRAS, que recebe alunos africanos. Eles precisam passar por essa prova do CELPE-BRAS para ser aprovado e fazer cursar cursos de licenciatura, engenharia, qualquer curso que ele queira na universidade, mas eles precisam passar por essa prova de proficiência. Mas aí eles continuam no curso, estudando, mas a gente sabe também que houve um corte no atual governo de verbas, então acaba que esses cortes prejudicam essa cooperação. Né? Então, a cooperação foi maior, porque houve uma preocupação maior, até porque eu não vou citar nomes, não sei se pode, mas foi uma promessa de campanha do governo anterior para o movimento negro dessa inter-relação. Na verdade, foi preparar o Brasil, por isso a política de cotas, a lei que institui o estudo da história da cultura afro-brasileira, preparar o Brasil para poder receber, porque, assim, eu sempre digo que todos nós temos um pé na senzala, mas moramos num país que diz que tem uma democracia racial e que não tem racismo, quando, na verdade, tem. Então, é necessário que a própria população se conheça e se reconheça negra. Porque a luta nossa só o direito de ser negro. Tá? E aí, qual é a importância dessa relação com outros países africanos? Mostrar, né, nossos projetos, a capacidade de estudos. Inclusive, a Unesco fez o primeiro encontro entre ministros de educação, que foi em Paris. Depois, quando a cúpula do BRICS se reuniu no Brasil, teve um novo encontro para fomentar questões educacionais, porque a base é a educação. Não fugindo do assunto, mas vocês sabem que os países internacionais que estão aí vivendo a 4ª onda da Revolução Industrial, eles investiram em educação. Então, a ideia também é que o Brasil e os outros países se investissem em educação. Então, África do Sul e Brasil não há grandes projetos, mas há projetos fortes, principalmente pela Fiocruz, pela Embrapa, em Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, né, principalmente esses países que falam a língua portuguesa, porque também era um projeto do governo anterior de divulgar, né, a nossa língua portuguesa entre países que falavam a língua portuguesa. E esses projetos fazem com que a gente tenha essa cooperação e possa também receber esses africanos. Então, passa também pela questão da educação. A educação é a base de tudo. Atualmente, nós temos, assim, perdão a crítica, um desgoverno. Então, se eu não valorizo essa educação, fica difícil de ter esses laços cooperativos. E outra coisa muito importante, assim, não adianta criar as cotas raciais e não dar condição para que essa pessoa se mantenha dentro de uma universidade, principalmente no sentido de pertencer. Eu preciso pertencer. Eu não posso trazer o estrangeiro para cá ou o brasileiro ir para lá e também não dar apoio para que essa pessoa se sinta em casa, mesmo estando fora de casa. Então, é muito importante isso. E aí, como a gente vive num país que não existe racismo, mas existe, essas pessoas sofrem muito quando chegam aqui. Muito obrigada. Legal, olha, a tua fala, professora Ana, é muito interessante, porque na medida em que, durante o governo Lula, muitos africanos vieram, inclusive, estudar na UNAMA. Nós tivemos no curso de Relações Internacionais muita gente que fazia parte
grupo de países de fala portuguesa que vieram e tal. Isso criou uma identidade muito próxima Brasil-África, mas que depois foi se perdendo. Isso é muito interessante. E olha só, você que está acompanhando o Globalizando, sabe que a gente faz uma viagem pelo mundo da notícia também. A gente vai pesquisando uma série de notícias para saber o que é que está se falando no mundo sobre esse tema. Eu vou então passar a palavra para a Verena Moura, que tem a primeira viagem. E para onde é que nós vamos, hein, Verena? Professor, a primeira pergunta, ou perdão, a primeira viagem, né, nossa primeira manchete está vindo do Reino Unido, do jornal The Guardian, que diz: Esther Malango, artista africana reconhecida mundialmente, declara preocupação que geração de jovens africanos possa estar perdendo a ligação com as suas origens. E aí eu chamo a Amy para falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, Verena, tem um pouquinho mais de conteúdo para vocês, né? O continente africano, palco de guerras civis e conflitos etno-religiosos, foi colonizado, explorado, dividido entre as nações europeias, contribuindo para o desenvolvimento das suas metrópoles, né? Após a retirada desses países da África, novas fronteiras políticas foram traçadas, porém as divisões étnicas, religiosas e linguísticas não foram respeitadas, o que ocasionou diversos conflitos na região. Nesse sentido, a imagem do continente como sendo a área em que predominam a fome, as epidemias, o tráfico de escravos, se tornou muito mais evidente, ao passo que as descobertas tecnológicas, por exemplo, são geralmente desconsideradas pela comunidade científica, o que é muito sério, professor Marutito. Eu vejo isso, professora Ana, uma coisa importante, seja do que a Verena falou, né, a artista africana, como essa questão da herança nossa que nós recebemos, falar em cotas, especialmente para populações negras, parece para alguns uma afronta, quando na verdade não chega nem a ser pequena parte de um resgate histórico, não é isso? Sim, é verdade. Na verdade, é uma indenização, é algo que. Exato, porque a gente precisa dessa situação. Assim, eu estudei sem cota, e se contava os negros que eu encontrava tanto na UFPA quanto na UEPA, a minha vida toda é de escola pública. Atualmente, no doutorado, na minha turma, não tem negros. E aí, quando você abre essa oportunidade para esse aluno ir para uma escola pública ou para ele ganhar uma bolsa do ProUni, você está qualificando, porque o mercado também não tem tantos negros em posição de destaque, porque o mercado de trabalho exige qualificação. E como é que eu vou ter qualificação se eu não estudo? Então, é essa a situação. Tem uma situação que eu gostaria de também levantar um pouquinho a bola disso, é mostrar que essa cultura que veio da África também é negada, no sentido de que é colocada como periférica, então acaba não gerando aquela valorização que se precisaria, não é isso? Sim, a gente tem aí, principalmente na música, por exemplo, os slams, que são as batalhas que tem entre o hip hop. Ele é um movimento de resistência na periferia, que envolve negros e não negros. Na periferia está todo mundo ali. Mas para o negro é muito importante. Daquelas rimas, naquela luta, é uma forma dele mostrar e de ele questionar essa realidade. O que tem de errado com a minha cor? O que tem de errado com o meu cabelo? Por que eu não posso ser parte desse país, já que eu também supostamente sou brasileiro? Então, é essa situação. E aí é vergonhoso você fazer parte dessa cultura, aí eu nego. Exato. Olha, nós estamos conversando com a professora Ana Maria de Carvalho e ela na verdade, está refletindo sobre temas importantíssimos para nós que somos brasileiros. E aí tem um comentário chegando, né, Eduardo? Põe para a gente aí, para a gente colocar aqui na nossa conversa, né? A Luísa Veiga está dizendo: é muito bom ver esse destaque da cultura africana no Globalizando de hoje, tão rica e que merece mais visibilidade. Essa é uma visibilidade que nós estamos buscando cada vez mais, não só no Globalizando, mas em outras frentes. Antes de passar a palavra para a Verena, Georgia, você sabe que também você está dentro dessa perspectiva, o seu trabalho também vai nessa área. É importante, né, Georgia, discutir essa herança cultural, mas também a valorização ainda hoje, né, Georgia? Eu, apesar de ter estudado na UNAMA, foram 4 anos maravilhosos, mas também agora faço mestrado no Museu Emílio Guild e tenho o privilégio, né, sou uma das privilegiadas de poder estudar numa instituição onde, nesse programa, eles prezaram bastante pela diversidade cultural. O meu programa é diversidade sociocultural e no processo seletivo
se enfatizou bastante a presença de pessoas de comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, povos indígenas. Então, na minha sala, eu posso dizer que a maioria são pessoas não brancas, né? Então, eu me sinto bastante privilegiada, né? Um espaço que não é o comum, infelizmente. É um espaço que promove saber, que promove conhecimento e ciência, e que a maioria, apesar da maioria dos professores não serem pessoas pretas, né? Mas os estudantes a maioria são pessoas racializadas. Então, eu me sinto num espaço muito privilegiado e que precisa se multiplicar, né? Mais espaços como esse, tanto de conversa quanto de prática também, né? Tanto a política de cotas, como a professora falou, mas nesse processo de seleção, né? Nesse processo de debate também, as conversas, as disciplinas, lógico, porque o meu programa é diversidade sociocultural, mas não somente no meu programa, né? Talvez essa seja uma preocupação dos professores de lá, em todos os cursos, apesar da maioria ser de ciências exatas e humanas, não sociais, né? Acho que essas discussões e essa percepção tem que estar presente em todos os cursos. Legal, Georgia dando a contribuição dela, ela que é internacionalista, está fazendo mestrado lá no Museu Emílio Guild, é muito bom saber que podemos contar com pessoas qualificadas aqui no Globalizando. Tem pergunta chegando, Verena, com você agora. Tem sim, professor. A pergunta está vindo aqui pelo nosso Facebook, da Nayane Costa, e ela pergunta: a cultura africana tem influência no Brasil como a cultura estadunidense tem? Aí você pode responder, professora. Não. Assim, a cultura negra nos Estados Unidos é muito mais forte por questões históricas. Você tem ali nos Estados Unidos do norte um sul, um norte negro, um sul branco, e o norte negro se uniu, e ali você tem o jazz, tem o swing, tem o blues, tem a religião, enfim, tem o hip hop. Você vai ter na década de 60 o movimento Black Power, também na década de 50 e 70, ali o movimento das artes negras. Isso faz com que essa cultura ganhe força até sobre os brancos. No Brasil é o contrário. Agora que talvez a gente tenha essa visibilidade, as religiões afros e a capoeira, quando surgiram no Brasil, era caso de polícia. Somente no governo de Vargas é que elas passam a ser aí oficializadas, entre aspas. O samba também, quando começou, não era bem visto. Aí, no governo de Vargas, a gente começa a ter os primeiros desfiles das escolas de samba. O mestre Bimba apresenta a capoeira para o presidente Vargas, e aí ele institui ela como um único esporte genuinamente nacional, dentro de um programa chamado Nacionalismo. Mas isso não é que ele seja maravilhoso e perfeito, mas era a ideia que se tinha, né? Vamos pegar aquilo. Ele queria criar um Brasil com cara do Brasil, aí foi que nós ganhamos chance. Mas a gente tem ainda aquilo que o Mário falou ainda há pouco, se nega. A gente tem na comida, a gente vai ter na Bahia muito forte essa cultura, na roupa, no cabelo, no Maranhão, em Pernambuco, no próprio Rio de Janeiro. É um país com muita gente negra, mas que as pessoas querem embranquecer de alguma forma ou negar que eles estão ali. Então, a gente tem na comida, a gente tem na dança, o lundu, a gente tem a congada, a gente vai ter... A bossa nova também é negra, mas não é tão forte como nos Estados Unidos, pela forma como lá o movimento se constituiu. O movimento negro, ele ganha força bem depois aqui no Brasil, e essas discussões como vocês estão fazendo hoje a gente tem uma Djamila Ribeiro aí ganhando o prêmio Jabuti, então a gente tem essas situações que faz com que a nossa luta ganhe força. E aí a própria universidade abrindo cotas, abrindo para que esses alunos vá para os programas, a UFPA hoje com o quilombola indígena no DCE, isso faz com que futuramente tenha esperança para as novas gerações. Para os meus alunos, por exemplo, do fundamental, eles vão ter talvez um outro mundo melhor que o meu. Não sei se acho que a luta ainda vai continuar por muito tempo, mas pelo menos abre
a discussão, você tem livros, você tem filmes, você tem personagens. Eu passei o mês de novembro todinho apresentando livros de cultura africana, porque eu dou aula e você encontra, às vezes, um livro na biblioteca para levar para a sala de aula de literatura africana. E a criança negra não se vê. Não é que ela não possa ler livro que tenha personagem branco, nada a ver isso. Mas seria interessante também ela conhecer uma história contada com personagens iguais, os avós, a mãe, o pai, como ela se vê no espelho. Alguém com o cabelo igual ao dela, com as roupas iguais a dela, é nesse sentido. Então, a nossa cultura, eu acredito que ela está se fortalecendo agora, do século XX para esse daqui, mas é ainda uma luta muito grande. É interessante que você está falando, o nosso programa aqui, ele tem uma viagem musical, que é exatamente buscar músicas do mundo todo, e como a nossa equipe tem dificuldades em encontrar músicas conhecidas, que vêm da África, mas quando encontra, todo mundo diz, caramba, olha que música de qualidade, a gente acaba não valorizando, até porque não está naquilo que nós chamamos de relações internacionais, no mainstream, né? Aquilo que todo mundo conhece, está meio na periferia. Isso é importante. Se não tem pergunta, Maris. Pois não, pode falar, Ana, pode falar. Se não circula, eu não conheço. Né? É por isso que eu levo os livros para a sala de aula, para que o aluno saiba que exista. Se não leva a música, se ele pode comer a comida achando que é normal, porque a ideia no Brasil é uma cultura única. Não tem sotaque, é tudo homogêneo. E não é. E não é errado não ser homogêneo. Nós somos mestiços. E aí é isso que as pessoas não entendem. Parece que ser feio ser mestiço. E aí, se não circula, se não debate, a gente aceita. Legal, olha, a professora Ana Maria Carvalho está aqui conosco no programa Globalizando. Tem perguntas, não é isso, Eduardo? Vamos tentar fazer a pergunta, porque daqui a pouco a professora Ana Maria vai nos deixar. Eu quero aproveitar para fazer logo a pergunta para ela. A dona Maria de Belém Vilas Boas, a quem eu mando um abraço, está fazendo a seguinte pergunta. Boa tarde, professores e alunas. Cara, professora, como a senhora vê os nomes excluídos de personalidades negras divulgada pela Fundação Cultural Palmares? Ela quer saber, que foi o grande assunto do momento, né? É porque a pessoa que está lá não nos representa, tá? Exato. Infelizmente, existe racismo no Brasil e, mais infelizmente ainda, existem negros racistas, tá? E nesse governo, nesse atual governo, qual é a ideia? Eu vou colocar um negro na Fundação Palmares, mas eu vou colocar um negro que pensa como eu. As pessoas não percebem o discurso. Eu vou tirar determinados livros, exclui essas pessoas da lista, porque essas pessoas são, na mente deles, talvez, doutrinadores, mas o discurso deles, sim, é doutrinador. Quando eu coloco alguém na Fundação de Palmares que não representa os negros, isso sim é doutrinar. Legal, esse é o grande problema. Tá? Perfeito, maravilhosa a pergunta e maravilhosa a resposta também. Emi, a propósito de Maria Vilas Boas, vamos falar com a Emi, então. Emi, vamos continuar a viagem pelo mundo da notícia, então. Exatamente, professor. A gente voltou para casa. A notícia de hoje veio do Brasil, do jornal Folha de São Paulo, e ela diz o seguinte: a Unicef lança podcast destinado a crianças com o objetivo de ensinar sobre a cultura afro-brasileira. E agora a Geórgia tem mais conteúdo para vocês. Então, o Brasil é o lar de grandes nomes, né, que participaram da construção de conhecimento acerca da valorização do conhecimento da cultura negra. E como, por exemplo, o geógrafo, né, cientista Milton Santos, que apresenta ideias fundadas, então, no conhecimento científico que reforça a importância dessa valorização da cultura africana, da cultura afro, na formação de uma identidade nacional. Então, segundo ele, os interesses das classes dominantes produziram e produzem convicções que mantêm uma ética conservadora, né, e não igualitária, que esquecem que o Brasil foi formado e é formado pelo trabalho de povos africanos, né, enfim, indígenas, e que manter essa herança cultural é fundamental, não é mesmo?
Eu acho interessante, Georgia, levantar essa questão, porque eu quero retomar, Ana, aquilo que você falou ainda agora, que nós somos multiculturais, nós somos miscigenados, nós somos, na verdade, uma grande mistura. E querer criar uma cultura única é matar exatamente essa diversidade. Mesmo os povos africanos que vieram para cá são de vários tipos de culturas. Eu acho importante, na educação, retomar isso aí, não é isso? Sim, com certeza. Você percebe pela própria religião. Aí você vai ter Umbanda, você vai ter o Candomblé, você vai ter lá no Maranhão o tambor de Minas, porque cada grupo que veio trouxe a sua carga cultural. A mesma situação acontece com os indígenas, cada grupo tem sua carga cultural, mas o que interessa para o Brasil é ser a elite branca europeia. Tá? E aí nega tudo, e metade da população é negra. Né? E muito do que você fala, do que você ouve, é produzido por negros. Né? Mas é muito complicado isso. Aí eu levo para a escola, eu digo que a minha militância é na sala de aula. Meu aluno entender isso, é meu aluno problematizar isso, ele questionar por que dessa forma. Por que Conceição Evaristo não está nessa lista? Né? Se eu li os textos, se eu li os poemas dela, tem uma qualidade, por que ela não pode ser considerada uma celebridade negra? É meu aluno ler o Monteiro Lobato, que foi considerado racista, mas que colocou a tia Anastácia, negra silenciada, a criar uma Emília. Então, como é que um personagem silenciado cria uma boneca que fala tanto e questiona tanto? Por quê? É por isso que os professores são assustadores para o atual governo. Porque quando você ensina... Desculpa, professor, não quero me prejudicar. Quando você ensina o aluno a problematizar, você está ensinando ele a pensar, e é esse o nosso papel, e é isso que eu faço em sala de aula, principalmente com meus alunos de escola pública, do fundamental, porque eu quero que eles cresçam cidadãos de bem e entendam que só pelo estudo é que eles vão chegar a algum lugar, até nas suas escolhas políticas. Bem, Verena, você tem um comentário, né, Verena? Sim, professor. A gente falando sobre, enfim, a cultura afro e sobre escola, e assim, até hoje a gente não tem uma matéria que seja para estudar a história desses povos, né? Geralmente o conteúdo é voltado, muito eurocêntrico, né? E aí, falando também sobre a religião, eu lembro que quando eu estudei, quando eu era pequenininha, a gente tinha o ensino religioso, mas qual era a religião? A religião católica, mas não é só essa religião que a gente tem, né? E acredito que já tenha melhorado bastante, né? Como a própria professora diz, que ela leva isso para dentro da sala de aula, e acho que é isso mesmo que a gente precisa, né? Não reconhecer os múltiplos povos, as múltiplas religiões que existem. Eu tenho, inclusive, tem comentários aqui, a Verena colocou uma coisa importantíssima, e tem comentários, né, Edu? Põe pra gente aí. Tem Eduardo Oliveira, tema fundamental no Brasil, quando pensamos que o nosso país tem a maior população negra fora da África e ainda é profundamente preconceituoso e desigual. Muito boa colocação. E a Maria de Belém está dizendo que professora maravilhosa, olha que bom, Ana Maria. E, aliás, estamos quase terminando a nossa parte dessa primeira parte que você vai participar, e eu queria puxar um último assunto que eu acho importantíssimo você falar. Como é que é a sua caminhada nessa questão, dado que você teve que buscar seu caminho, abrir espaços? Eu me lembro que você falava em religião, a Verena falava também, lá no curso de Ciência da Religião, quando a gente estudava, era seu professor, a gente discutia que não tinha muito espaço também para cultura, para religião de cunho africano e tal. Como é que você foi abrindo isso ao longo da tua trajetória acadêmica? Olha, não foi fácil, professor. Se eu conhece um pouco da minha história de vida, eu saí de casa com 14 anos para trabalhar em casa de família e estudar aqui em Belém. Eu vim do interior do Maranhão. E à medida que eu estudava, quanto mais eu trabalhava nas casas de família, mais eu entendia que eu precisava estudar para chegar onde eu queria. E sempre, na minha família, eu fui criada sabendo que não tinha nada de errado com a minha cor e nem com o meu cabelo. Então, e se eu fosse do ler, eu entendi isso, se eu fosse do ler, a leitura ia me salvar e eu ia poder ser o que eu quisesse e chegar onde eu quisesse. Então, foi pela leitura que eu construí todo esse meu caminho. Eu devo tudo aos meus estudos. Outro comentário que a Verena falou, Verena, tem a lei
10.639 de 2003, que obriga as escolas a ter estudo da literatura afro, da história da África, mas assim, não há formações, e se há formações, alguns professores também não querem fazer, aí ficam os dois lados por aí. Os livros didáticos também já foram reeditados para trazer essas informações, e aí os professores têm que assumir a sua meia-culpa, e não só o professor negro levar os conteúdos para a sala de aula, mas todo mundo. Tá? Se somos multiculturais, a gente tem que abrir um caminho para coexistir. É muito triste a gente lutar pelo direito de ser de uma determinada cor, porque é só isso que a gente quer. Tá? E é muito complicado você entrar num lugar e alguém agarrar a bolsa, ou tem 5 pessoas aqui nessa sala e alguém olhar para mim e pedir um copo de água por causa da minha cor. Né? E isso acontece muito no Brasil, muito no Brasil. Professora Ana, eu quero muito agradecer sua presença aqui no Globalizando. Eu tinha certeza que ia ser maravilhosa a sua presença. Eu tenho certeza que outras oportunidades vão aparecer para falar especialmente dessa questão da educação, da sua experiência dentro de sala de aula, mas eu quero agradecer muito em nome do Globalizando, viu? As meninas também com certeza vão agradecer, porque foi essa primeira parte do programa sensacional. Não é isso, meninas? Obrigada. Sem dúvida, professora Ana é uma inspiração para todos aí, que o processo de ensino no nosso país, se tivesse uma professora Ana em cada escola, nosso país seria muito melhor. Então, muito obrigada pela sua aula, extremamente inspiradora. Isso aí, professora. Sinta-se à vontade para retornar ao nosso programa. Com certeza, né? Teremos aí discussões em que a senhora vai poder estar participando. E é isso, né? Boa sorte também na sua luta dentro da sala de aula. Georgia? Muito obrigada, professora. Eu agradeço muito demais o que a senhora nos ensinou hoje. Como a Amy disse, é uma grande inspiração. Conheci hoje, mas já estou fã. Muito obrigada, viu? Ana, obrigado, viu? Prazerzão te encontrar aqui e te encontrar lá nos corredores da Cosmopolita quando a gente voltar, né? A estar convivendo lá, né? Tá certo, eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, fiquei nervosa, porque assim, eu digo que eu sei falar com meus alunos, eu adoro a minha sala de aula, e às vezes eu fico meio envergonhada de falar em público, mas eu gosto de falar desse assunto, porque precisa ser falado, existe racismo sim, as pessoas são racistas, mas a cultura negra é muito importante, é muito forte no Brasil e pode muito bem coexistir com as outras. Então, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa. Legal, obrigado, professora Ana, que vai nos deixar agora, porque a gente vai fazer agora a mudança de entrevistado. Eu quero aproveitar para dizer para você que está nos acompanhando, esse é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, se você se interessa por fazer Relações Internacionais, as inscrições estão abertas, vestibular.unama.br, o curso de Relações Internacionais tem 15 anos na UNAMA, tem professores doutores na área e professores que foram alunos do curso e agora são professores, tem internacionalistas como a Georgia, que já está no mestrado, e tantos outros. Então, se quiser saber mais sobre o curso de Relações Internacionais, vestibular.unama.br. E agora eu tenho o grande prazer, de receber aqui no nosso programa Globalizando, né, a queridíssima Cláudia Peniche. Ela é pós-graduada em História da Cultura Afro-Brasileira e Africana pela UFPA, graduada em Educação Física pela UEPA, militante do Centro de Estudos de Defesa de Negros do Pará, o queridíssimo CEDEMPA, é cantora do bloco Afro Axé Dudu do CEDEMPA, coreógrafa voltada às danças afro em homenagem aos orixás. E a orixá do tambor de Mina, religião de matriz africana. Cláudia, que prazer te receber aqui. Obrigada, gente. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer enorme. É um prazer enorme receber esse convite, né? E para participar desse programa, que tem muito a nos ensinar a todas as pessoas que estão assistindo. Eu desde já desejo um final de tarde maravilhoso, uma ótima noite. E vamos lá, vamos adiante. Legal, Cláudia. E olha só, o nosso programa está recebendo perguntas o tempo todo e chegou logo a pergunta que a Emi vai fazer para você. Emi, aproveita que ela está aqui para a gente logo começar a conversar. Exatamente, professora Cláudia. Chegou para a senhora uma pergunta aqui pelo Facebook, da Débora Torres, e ela quer saber o seguinte:
com a luta na defesa dos direitos de representação da cultura afro, fortalece o movimento e como gestores, como da Fundação Cultural de Palmares, por exemplo, vem os apoiando? Essa pergunta é uma pergunta capciosa. Apoio da Fundação Palmares é piada, né? Não existe isso. Não existe isso, principalmente com esse gestor, né? Um gestor que simplesmente renega todas as nossas lutas e que vem infligindo a nós, povo negro, uma repulsa, porque as nossas lutas estão todas empacadas com esse senhor à frente da Fundação Palmares, né? Ou seja, contribuição da Fundação Palmares nesse momento e vindo desse gestor simplesmente não existe. Não existe. A luta na defesa dos direitos de representação da cultura afro, ela fortalece, sim, o movimento, principalmente por tudo que nós já conquistamos durante séculos e séculos, durante anos e anos, em que o movimento vem colocando as suas lutas de uma maneira tão emblemática e conquistando posições importantes desses direitos na nossa representação cultural. Mas esse é um momento tenebroso que nós estamos vivendo da cultura afro-brasileira, porque nós estamos diante de um gestor que é um verdadeiro déspota, uma pessoa que não contribui com absolutamente nada e que só vem destruindo as nossas lutas e as nossas causas. Legal. Olha, Cláudia, tem gente comentando o nosso programa. Deixa eu logo fazer essa referência à galera aí. Eduardo, põe pra gente. Olha, o Michel Pinho, queridíssimo Michel Pinho, está dizendo parabéns pelo programa e pela temática tão importante. Michel, grande abraço para você. O Edinaldo Alencar está dizendo um programa que faz a diferença. Obrigado, Edinaldo. E tem também uma pergunta, né, Eduardo? Se tiver pergunta, ponha pra gente. Eu vou apresentar. A Suelen está perguntando o seguinte. Boa tarde. Qual a importância da inclusão da história e da cultura brasileira indígena nos currículos de educação básica e superior brasileira? Aí ela parabeniza todos da equipe. É importante, Cláudia, entrar no currículo? Não, é de fundamental importância, porque nós precisamos conhecer a nossa história, que não é a história que está contada nos livros. É a história real. É a história real do índio que já estava na terra quando os negros chegaram sequestrados da África, né? E, a partir desse momento, a gente vê a suma importância de que nós contemos a história do ponto de vista real para as nossas crianças, né? Não tem essa história bonitinha e armadinha que os livros, infelizmente, documentam. O ensino da cultura brasileira nas escolas, ele é importante para que as nossas crianças elas possam ter o norte de como realmente a nossa história aconteceu e de como elas podem se integrar e se situar e se enxergar dentro da nossa história brasileira, né? Então, a Lei 10.639/2003, ela deveria ter sido implementada de forma incisiva nas escolas, e isso não vem acontecendo. O que vem acontecendo são lutas individuais de alguns professores, né? Alguns professores que, corajosamente e por serem pessoas de compromisso com a sua missão, vêm implantando na marra essa lei dentro das nossas escolas. Eu trabalho em 5 escolas públicas, todas públicas, e nas minhas escolas, mesmo as escolas de ensino médio, tenho 3 escolas de ensino médio, eu implemento a Lei 10.639, que deveria ser implementada também lá na base, que é onde principalmente ela deve acontecer, onde principalmente ela deve ser implementada para as crianças, para que as crianças possam, durante seu percurso escolar, poder entender a sua história. Legal, Cláudia, muito bom. Verena, você quer fazer um comentário, né? Sim, professor. Quando a gente estava fazendo o roteiro, né, que a gente passou por essa pergunta da Débora, e aí surgiu um debate até entre a gente, que é justamente relacionado a essa questão da pessoa se ver enquanto pessoa preta, né? E a questão do colorismo. E aí, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou branco.
Então, assim, acho que essa questão também que a gente está falando sobre ser aplicado esse ensino no ensino infantil, por exemplo, pode contribuir para esse reconhecimento daquela criança, que um dia vai ser um adulto, enquanto pessoa preta, né? Para que acabe disso, que, enfim, o que é ali que é a base, né? Então, acho que isso seria essencial para que as pessoas pretas, crianças pretas, possam estar se reconhecendo enquanto que elas são, não é mesmo? Com certeza. Eu vou dar um exemplo para vocês disso. A questão das bonecas, por exemplo. Quando as nossas crianças só enxergam bonecas brancas, louras, de olhos azuis e de cabelos lisos, elas não conseguem se reconhecer nesses brinquedos, as nossas crianças pretas, né? Então, desde muito cedo, eu ensinei aos meus filhos que eles eram negros, né? Na certidão de nascimento deles consta que eles são pretos, né? E eu acho que isso é muito importante, o autorreconhecimento, a autoafirmação e a mostragem dos pais para as suas crianças, desde cedo, ensinando, dizendo que o meu cabelo é tão bonito, que o seu cabelo é lindo, que a cor da sua pele é maravilhosa, né? Que você não é diferente, que você não é exótica. Esse palavreado aí realmente é uma falácia, nós não somos diferentes, nós somos lindos por sermos pretos, por termos o cabelo crespo, por termos o cabelo cacheado, por trançarmos o nosso cabelo, nós somos lindos porque nós somos pretos. E isso as crianças precisam aprender desde cedo, para que elas aprendam, inclusive, a se defender do racismo, que na infância é cruel. Deram o nome de bullying, né, para suavizar na questão do preto, é o racismo mesmo, o racismo em si. Né? Perfeito. E olha, você está no programa Globalizando, é produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos sempre fazendo viagens pelo mundo da notícia para saber o que é que no mundo está se falando também disso. A Jorge acabou de cair agora, eu pediria para a Emi, então, apresentar a viagem pelo mundo da notícia lá da França. Emi. Sem problema, professor. Essa notícia, como o senhor disse, veio da França, do jornal Le Monde, e aí diz o seguinte: o Senado Europeu debate questões de restituição de bens culturais à África e propõe a criação de um órgão dedicado para esse processo. E agora a Verena tem mais conteúdo para vocês. É isso aí, Mi. Vamos voltar aqui para a pauta da Fundação Palmares. Então, a Fundação Cultural Palmares, criada em 1988, durante o período de democratização do Brasil, surgiu a partir de uma reivindicação do movimento negro para estimular no debate político a necessidade do combate ao racismo e da promoção da igualdade racial. A Fundação é o primeiro órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura, com o objetivo de apoiar iniciativas culturais afro-brasileiras. A instituição se tornou referência nacional e internacional na formação de políticas para o desenvolvimento dos afrodescendentes no país. Mas aí a gente vê esse histórico, né, tão bacana que, enfim, né, no atual governo está sendo destruído. Inclusive, viu, Cláudia, eu quero aproveitar a fala da Verena para te fazer a pergunta, para fazer uma contraposição, que eu sei que você vai gostar da contraposição. O SEDEMPA sempre foi um movimento de luta, sempre foi. Ele se estabelece como um movimento de luta. Como é que é o SEDEMPA, enquanto organização social organizada mesmo, né? Como é que ele se posiciona diante desses desmandos da Fundação Palmares? Olha, o SEDEMPA, para além também dos outros movimentos a nível de Brasil, se contrapõe, né, através de documentos, através de ações realmente afirmativas na luta contra esse desmonte da Fundação Palmares, né? Nós nos unimos aos outros movimentos a nível de Brasil para tentar fazer com que as nossas pautas não sejam tão derrubadas. Mas nós estamos vivendo num governo absolutamente fascista e que vem realmente promovendo o desmonte das nossas atividades. Então, o SEDEMPA, ele é uma instituição, né, para muito além da questão do racismo estrutural. O SEDEMPA, ele é uma instituição que ele luta pelas causas das mulheres negras, das mulheres quilombolas, do machismo, do antifascismo, do antirracismo, de todas as causas que possam macular a questão da negritude.
Inclusive, eu quero logo lhe dizer, viu, Cláudia, que nós estamos organizando um programa Globalizando para falar dos 40 anos do SEDEMPA, viu? Porque esse é o marco. Nossa, que legal, que legal. Um programa de 40 anos sobre o SEDEMPA, isso é muito, muito legal. Antes de nós continuarmos conversando com a Cláudia Peniche aqui, eu quero logo chamar a Luísa Veiga, porque a Luísa Veiga ela vai falar um pouco da playlist. Para quem acompanha o Globalizando na Rádio Nama, sabe que o programa Globalizando na Rádio é entremeado de músicas, mas o Facebook e o YouTube não permite que a gente passe música aqui, então a gente criou uma playlist específica ao nosso canal do YouTube. Então eu estou recebendo agora a Luísa Veiga, que vai apresentar a playlist do programa de hoje, que você vai saber aonde é que vai estar e quais são os países que estão envolvidos. Luísa, você nos acompanha, Luísa? Acho que a Luísa está com um problema de conexão. E, Luísa, você nos acompanha? Oi, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Pois não, vou ficar à vontade. Ok. Bom, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo para divulgar a playlist para vocês. E, bom, a gente sempre acompanha o tema que a gente faz toda semana aqui no Facebook. E agora não sei se é diferente. Então, a nossa playlist vai passar por países que têm uma grande influência. Então, a gente vai ter Ana e o Brasil. Nós estamos com um problema de conexão com a Luísa, ela vai sair para voltar, para melhorar a fala dela, então a gente vai continuar logo, depois a gente volta com a Luísa, tá? Então, Georgia, tem perguntas para fazer para a Cláudia, que já chegou aí também, com você. Agora a gente vai ler uma notícia do jornal Le Monde, na França, que fala: Senado Europeu debate questões de restituição de bens culturais à África e propõe a criação de um órgão dedicado para o processo. É interessante a gente ler essa notícia quando recentemente teve, né, a gente sabe, os atentados, né, na Europa, na França, e a grande preocupação dos professores, pelo menos que a gente vê, com essa questão de restituição, por exemplo, de peças de museus que foram antes roubadas desses países africanos e que hoje tem esse impasse dos governos europeus, da França, por exemplo, devolver, né, as obras que foram roubadas, e com o atentado muitos processos foram parados. Então, quer dizer, a França roubou, o governo francês roubou muitas peças e por causa do terrorismo, enfim, que nem foram os cidadãos que moram lá, a imigração, as nações, por exemplo, Marrocos e Argélia vão ficar mais complicados nesse processo de restituição, né? Mas sobre isso também a gente tem a Verena, que vai falar um pouco mais sobre o conteúdo. Vamos fazer o seguinte, Verena, como você já falou esse conteúdo, eu vou logo acrescentar a pergunta que chegou agora, viu, Cláudia, da Patrícia Cordeiro, no Facebook. Ela pergunta o seguinte: as mortes que ocorreram neste ano, nos Estados Unidos, no Carrefour, influenciaram de alguma forma a visibilidade do movimento afro, e como uma maior visibilidade do movimento pode contribuir para que as pessoas se enxerguem como negros? Não, na verdade, eu penso que a visibilidade do movimento negro, essa visibilidade sempre aconteceu. O movimento negro, ele sempre foi visto pelas suas lutas históricas, né? Mas os fatos ocorridos, eles fizeram com que a propagação desses fatos na imprensa dessem assim um destaque para as nossas lutas, né? Esse é o maior, eu acho que aí é o grande ponto da situação, porque o movimento negro sempre existiu. Basta ver que quando nós fizemos em 2015 a Marcha das Mulheres Negras, nós atingimos, a nível de Brasil e de mundo, uma visibilidade sem tamanho, uma enorme visibilidade. E essa questão das mortes do George Floyd nos Estados Unidos e de outros negros que também vem morrido lá na mão dos policiais. E aqui no Brasil, que também essa não é a primeira e nem será a última morte de um negro agredido dentro de um supermercado, isso dá visibilidade para a luta do movimento negro, mas não quer dizer que
esses fatos isolados sejam os únicos com que nós somos enxergados, com que nós somos vistos. Muito ao contrário. As nossas lutas, ela vem muito das bases, né? Muito das bases das mortes dessas pessoas, das mortes da juventude negra. Ontem mesmo morreram 2 crianças pretas que estavam brincando na porta das suas casas, né? E aí a gente não sabe se foi traficante, se foi a polícia, porque nós não sabemos, na verdade, quem nos mata. Porque, no fundo, todo mundo nos mata. Os traficantes nos matam, a polícia também nos mata, entendeu? Então, essas mortes dessas pessoas, de uma forma tão emblemática, como essa morte que aconteceu no Carrefour, não é a primeira vez, sabe? Isso já vem acontecendo, outros fatos são conhecidos, né? E simplesmente eles não são divulgados. Agora, obviamente que a divulgação da morte do George Floyd, da forma como foi feita nos Estados Unidos, toda a movimentação, todo o movimento de luta, o povo preto indo para a rua, com o povo preto dando a resposta nas urnas, na eleição americana, fez com que, obviamente, se falasse mais no movimento negro, mas que o movimento negro sempre esteve nas lutas e nas causas, isso é inegável. Eu vou colocar uma pimenta na tua fala agora, veja bem. Aí, no encontro internacional, o presidente da República vai dizer que nós estávamos importando pautas, que no Brasil não tem o racismo, e que, na verdade, estava lutando a luta de outros, e que o Brasil era uma pátria onde não havia, todo mundo se entendia. Isso causa ainda mais revolta, né? Porque perceber que nós somos liderados por alguém que nega, é um negacionismo, inclusive, dos problemas que nós temos. Olha, né, quando a gente tem um presidente e um vice-presidente da República com nível de negacionismo que o Brasil hoje vive e que é evidente, todo mundo sabe que eles são negacionistas, a gente não tem muito o que comentar, porque está visto, está posto para todo mundo. Todo mundo sabe que essa pessoa, que esse presidente, que esse vice-presidente, inclusive um homem negro, é negacionista. Né? É negacionista. E dizer que no Brasil não existe racismo é uma piada de péssimo gosto. Perfeito. Sabe? Só sabe o que é o racismo quem realmente sofre todos os dias. Nas favelas, nos supermercados, nas lojas, em todos os lugares onde nós entramos. Se a gente entra numa loja de departamento, discretamente, ou às vezes nem tão discretamente, a gente já percebe os seguranças olhando uns para os outros e já nos cercando, sabe? Porque acham que nós vamos roubar, que nós vamos tirar alguma peça daquele lugar. Então, essas coisas acontecem todos os dias, em todos os lugares. A gente entra nos elevadores de prédios com pessoas brancas, as pessoas nos olham, né? Assim com uma cara de que aqui não é o teu lugar, sabe? A nossa vestimenta, por exemplo, eu adoro turbantes, adoro coisas coloridas, brincos, né? A forma como a gente se coloca, como a gente se veste, quando a gente chega no lugar, muitas pessoas olham com admiração e outras pessoas olham e dizem que palhaçada, né? Não dizem pra gente, mas dizem para si mesmas. Então, gente, esse negacionismo de que no Brasil não existe racismo, de que nós estamos importando pauta dos americanos, que é isso? O Brasil é um país extremamente racista e não tem meio termo para esse racismo. É racismo estrutural da mais alta categoria. Perfeito, tá dado o recado da professora Cláudia Peniche aqui no Globalizando. Verena, tem notícias que nós produzimos, que fomos atrás nessa nossa produção para apresentar, não é isso, Verena? Isso aí, professor. Inclusive, notícia vindo dos Estados Unidos, do jornal The Grill. O Papa Francisco nomeia o primeiro cardeal afro-americano para os Estados Unidos e declara que espera um relacionamento positivo com Biden. Emi Vilas Boas, você. Exatamente, a gente tem um pouquinho mais de conteúdo e é o seguinte, desde o início do tráfico negreiro no Brasil colonial, a forçada vida dos africanos escravizados para o Brasil se tornou uma das mais fortes marcas na construção cultural e identitária do Brasil.
né? No ano de 2000, de acordo com o IBGE, aproximadamente 45% do povo brasileiro possuía descendência africana, que é quase metade da nossa população. E devido a essa grande presença africana no Brasil, o país passou por uma forte influência da cultura afro, como, por exemplo, na música, com samba e a bossa nova, influenciados pelo ritmo conhecido como lundu, e na culinária, com pratos como vatapá e a feijoada. Então, Cláudia, estava aqui com a gente agora há pouco a professora Ana Maria falar um pouco da educação, o trabalho que ela faz em sala de aula. E você é coreógrafo, você canta, você tem a arte da dança e tal. Como é que se pode divulgar isso e esse orgulho e essa reivindicação, essa resistência através da tua arte? Olha, eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida de tudo é fazer com que as pessoas que estejam ao teu redor, eu trabalho em torno de 30 jovens, entre músicos e dançarinos. Isso no meu grupo folclórico, né? Uhum. Fora os meus alunos, eu tenho 5 escolas, né? Então, dentro da minha sala de aula, eu sempre começo o ano, na minha disciplina, fazendo com que as crianças se autorreconheçam. Quem aqui acha que é branco? Aí eles vão levantam as mãos. Quem se acha negro? Você acha que você é negro? Aí, aqueles que levantam. Aí a gente vai fazendo um sistema de investigação dentro da própria turma, né, com essas crianças, para que eles vão aprendendo a se reconhecer. E com isso, a gente vai aplicando alguns temas, alguns vídeos, né, algumas brincadeiras, para que essas crianças elas consigam se auto-identificar como negros, como crianças pretas, né? No meu grupo folclórico, eu trabalho com 30 jovens, e dentro do meu grupo eu acho que eu tenho umas 4 pessoas que são brancas, né? E a maioria absoluta do meu grupo é feita de pretos e pardos, né? Muitos deles se reconhecendo como pretos e não como pardos. E esse auto-reconhecimento passou muito por mim, né? Por a forma como eu me visto, pela forma como eu me coloco, pelas coreografias que eu procuro trabalhar com a identidade negra, né? Eu sou de religião de matriz africana, eu sou Ialorixá, eu sou do Tambor de Minas, de origem maranhense, né? Tambor de Minas do Maranhão. E a nossa religião, por exemplo, é um fator preponderante para que a gente possa dizer que é uma religião que não exclui. A nossa religião não exclui preto, não exclui branco, não exclui homossexuais, não exclui transexuais, nós não excluímos ninguém. As nossas portas, as nossas casas da religião de matriz africana, dos nossos terreiros, estão sempre abertas para todos, o que não acontece na maioria das outras religiões. As pessoas precisam se camuflar, os homossexuais precisam se travestir de uma cura gay. Se negar, né? Se negar, né? Se mutilam, porque isso é uma automutilação dentro das suas reais essências. E a religião de matriz africana, ela não exclui. Assim como nas nossas salas de aula, na minha sala de aula, eu procuro fazer essa interação das crianças brancas com as crianças pretas e o auto-reconhecimento deles no processo de ensino-aprendizagem e levando as nossas pautas para dentro do ensino, né? As nossas pautas pretas, os nossos filmes pretos, os nossos vídeos pretos, para que as crianças possam aprender que discriminar, que o racismo ele é muito prejudicial para a vida da pessoa. Perfeito. Olha, e você está no programa Globalizando, do curso de Relações Internacionais. Deixa eu aproveitar para chamar o Eduardo Oliveira, que a Luísa teve problemas na sua conexão, então o Eduardo vai apresentar a playlist do programa de hoje. Eduardo, boa tarde. Fala para a gente por onde é que vai passar a nossa playlist, Eduardo. Olá, professor Mário Tito, boa tarde, meninas, boa tarde, professora Cláudia, e você que está nos acompanhando aqui em mais um programa Globalizando. Bom, como vocês sabem que acompanham nós aqui, acompanha a gente sempre, para ser mais dinâmico, fazemos uma viagem musical que deixa o nosso programa muito mais especial, né?
Então, nós estamos preparando essa playlist que vai ser postada amanhã no nosso canal no Spotify, Programa Globalizando, e vai passar por Honduras, República Dominicana, Estados Unidos e, claro, ó, o Brasil, né? Já que a gente está falando muito de Brasil aqui, temos que representar o nosso país. E é uma coisa muito importante, né? A música traz consigo um significado muito grande. Então, ó, não perca amanhã no nosso canal no Spotify a nossa playlist de qualidade. Maravilha, Oba, Eduardo. vamos lá. Vai ser sensacional, viu, Cláudia? Vai ser uma playlist muito boa, com muita música de qualidade. E eu quero aproveitar também para chamar aqui a Giovana, a Giovana é a Esther, que está aí, né? A Esther vai falar um pouco do site internacional da Amazônia. Para você que está nos acompanhando no Globalizando, o programa, o curso de Relações Internacionais tem vários projetos de extensão. Um deles é o nosso programa Globalizando. Outro é o projeto chamado Site Internacional da Amazônia. E eu estou recebendo a queridíssima Esther Pinheiro para falar aqui da produção desta semana. Esther, seja muito bem-vinda ao Globalizando, Esther. Oi, professor. Olá, galera do Globalizando. É uma honra. Realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de começar primeiro, professor, dizendo o que é o site Globalizando. O site, ele é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da UNAMA para produzir conteúdos diários sobre diversos temas. O site, ele é realmente como uma janela, né, para alunos da academia ou para a sociedade em geral que tem certa curiosidade para conhecer temas que envolvem o cenário internacional. Então, por exemplo, o que é o Black Lives Matter, que foi tão falado nos últimos meses, o que representa a eleição de Biden também para os demais estados nacionais, que também foi falado muito nas últimas semanas, em que bases está se desenvolvendo a competição global pela vacina da Covid-19. Então, todos esses temas você encontra no site internacional da Amazônia. Durante essa semana, a gente tem uma programação repleta de artigos acadêmicos, de curiosidades, de dicas de filme, de vídeos sobre os mais diversos assuntos que vão te deixar informado sobre o mundo, mas de uma forma descontraída e com muita qualidade. Essa semana, a gente vai ter 3 artigos que estão imperdíveis. No dia 7, a gente vai ter um artigo sobre a deteriorização da relação Brasil e África. Então, como o nosso país aí tem feito, né, a manutenção dessas relações com os países africanos. No dia 9, a gente tem sobre a União Europeia e os Estados Unidos, do governo Biden, ou seja, a gente sabe que o governo Trump ele foi um governo de muitas rupturas, né, então a gente vai ver quais são as novas perspectivas com Biden agora no poder. Por fim, no dia 11, a gente tem texto sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que também está um texto imperdível. Legal, isso é muito bom, essa produção toda. Como é que faz para ter acesso a toda essa produção? Então, para acessar tudo isso, basta acompanhar o nosso conteúdo no Twitter ou no Instagram, no que você preferir. A gente é o Inter da Amazônia. Twitter e Instagram, @Inter da Amazônia. E no YouTube e no Facebook, nós somos o Internacional da Amazônia. O link para acessar o site está disponível em todas essas plataformas. Legal, Esther, quero te agradecer muito por ter participado, já que o cabelo está maravilhoso, sem assumir mesmo, muito legal. Parabéns, viu? Parabéns pela participação. Obrigado, tá, Esther? Tchau, tchau. Legal, então foi Esther Pinheiro. Cláudia, nós vamos agora começar a encerrar o programa, e eu queria que você, nessa nossa reflexão que a gente fez, deixasse, porque nós estamos agora com vários alunos de Relações Internacionais, nós estamos no Facebook, esse programa vai ao ar também na Rádio Nama sábado que vem, ou seja, vai ter uma audiência muito grande. Como que a gente pode fazer com que essas demandas e essas pautas das populações pretas possam ainda crescer, até para aqueles que não se reconhecem como pretos, mas derrotar um pouco esse racismo estrutural que campeia no nosso país? Olha, eu penso que o principal ponto, que a partida para tudo, é você se envolver mais nas nossas causas, você procurar estudar mais um pouco das nossas causas, você procurar assistir documentários, você procurar conversar com pessoas que estejam nesse processo, que estejam nessa luta, você procurar os movimentos negros, né, para que você possa ter um conhecimento maior de todas as pautas que a gente vem há muitos anos, há muitos séculos lutando, né, e fazer com que as pessoas passem a nos respeitar, né, e esse respeito e não passa só por imposição, esse respeito ele passa pela questão
do conhecimento da causa negra, do conhecimento do preconceito, do racismo estrutural que nós vivemos no nosso dia a dia, todos os dias, por observar situações que acontecem ao seu redor, que às vezes você não se dá conta que é uma situação de racismo. Então, tudo isso faz com que a gente possa começar a se inteirar do que é o racismo estrutural no Brasil, né? Então, a gente pensa que quando as pessoas procuram olhar o outro, olhar as situações que acontecem com o outro como se fossem suas, a gente começa a se colocar no lugar dos outros. E se colocar no lugar dos outros é de fundamental importância. Porque se você não consegue se colocar na dor do outro, você nunca vai saber o que é que aquela pessoa passa. Né? É a grande questão. Não existe racismo reverso. Só existe o racismo, só sabe o que é racismo quem passa situações de racismo. Então, procurar entender, procurar olhar, procurar aprender e procurar lutar contra o racismo estrutural, você sendo branco, você sendo negro, você sendo amarelo, você sendo japonês, você sendo de qualquer raça ou etnia, é importante para que você aprenda que o racismo estrutural, ele machuca, ele mata, ele dói, ele é de extrema violência com a pessoa humana. Legal, essa é a Cláudia Peniche, que participou conosco no Globalizando. Cláudia, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua participação. O programa de hoje foi rico demais, seja com a professora Ana Maria, seja com você. A gente está muito feliz e é um dos programas que a gente mais tem sentido a participação das pessoas que estão dando like, estão participando. Viu, Cláudia? Eu quero te agradecer muito. Foi um prazerzão te receber aqui. E já sabe, né? Nós estamos programando um programa especial pelos 40 anos do SEDEMPA. Muito obrigado, viu, Cláudia? Eu que agradeço, eu estou muito feliz de ter sido convidada. Na verdade, a minha filha Evelyn, ela foi uma grande, como é que a gente diz assim, casca de ferida, ela meteu o dedo na ferida e disse, mãe, tu tem que ir lá, ela ficou no pé, né? Porque ela sabe que o meu tempo é um tempo curto, mas a gente veio e eu estou feliz demais de ter participado do programa. E o programa que vai falar dos 40 anos do SEDEMPA, tem pessoas dentro do SEDEMPA maravilhosas, professores de alta patente também, que podem dizer para vocês o que foi a luta do SEDEMPA nesses 40 anos. Legal, obrigado, Cláudia. É só procurar a gente, que a gente dá todas as referências. Maravilha, Cláudia Peniche conosco no Globalizando. Quero agradecer a nossa equipe que continuou fazendo o programa com qualidade. Olha, o programa Globalizando tem uma equipe de quase 40 alunos, produzindo toda semana um programa diferente. Quero agradecer a toda a galera do Globalizando. Quero agradecer a Emi Vilas Boas, direto de Lisboa, conosco, falando do programa Globalizando. Emi, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Maritita. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora Ana, professora Cláudia, que deram simplesmente um show de um assunto tão importante que é necessário ser debatido muito mais. E eu queria lembrar vocês que, se vocês quiserem reassistir a live, vocês podem ver aqui no Facebook e que a partir de segunda-feira ela vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. E no sábado que vem, às 9 horas, a Rádio Nama vai também ser disponível, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês. Legal, olha, se você gosta das artes de divulgação do Globalizando, aqueles vídeos maravilhosos, Emi que prepara com a equipe de mídia da Cauene, muito olha. Bom. E eu quero agradecer também a acadêmica do 8º semestre, a queridíssima Verena Moura, que esteve presente. Verena, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor, por estar à frente de mais uma apresentação, de mais um programa. Obrigada, professora Cláudia, obrigada, professora Ana, né, E obrigada a todos que acompanharam a gente aqui em mais uma live. Vocês podem vou convidar vocês a estar seguindo as nossas redes sociais. Sigam a gente lá no Instagram, que vamos postar com certeza mais conteúdo. Legal, Verena, obrigado. E eu quero agradecer em especial a queridíssima Jorge Amarante, internacionalista, mestranda, que fez um curso maravilhoso em Relações Internacionais, está brilhando também fora da UNAMA. Jorge, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada à equipe do Globalizando, às professoras Ana, Cláudia. Eu aprendi demais ouvindo vocês. Queria deixar um recado para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas pretas que estão ouvindo e estão produzindo, porque a gente está falando de um programa de uma universidade, né, e que estão produzindo ciência que
que é chamada da periferia, né, que fala sobre minorias e que um dia foi falada, sei lá, que essa pesquisa não vale, que ela não é ciência porque fala de povos de minoria ou que fala de povos que não são interessantes politicamente, e não dê ouvidos a essas pessoas. A sua ciência é válida, você tem que produzir sobre esses povos que são políticos, que são importantes. Então, eu queria pedir que todo mundo curta bastante Globalizando todas as redes sociais e que a gente fale muito mais sobre esse tema super importante. Muito obrigada. Obrigado, Georgia. E eu quero agradecer a galera que participou, o Eduardo Oliveira, que conduziu o nosso programa, a Letícia Yucari, que controlou o tempo do nosso programa. Agradeço a todos. Quero dizer que no próximo sábado, às 17 horas, o tema também será muito importante. Vamos falar de direitos humanos na Amazônia, com a professora doutora Cláudia Cristina Santos. Você não pode perder. Um tema sensacional. Agradeço a todos. Quero que você que fez a pergunta, nós vamos responder também depois. Não deu tempo de tanta gente participando. Muito obrigado, galera. Tchau, pessoal.